Amigos, o que é a decadência no processo penal? Meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo falaremos sobre a decadência, que é uma causa de extinção da punibilidade. Mas é necessário saber interpretar o conceito de decadência no processo penal. Especificamente na área criminal, a decadência consiste na perda do direito que o ofendido tem de promover a queixa-crime, de dar início a um processo criminal promovendo essa ação penal por meio da sua peça inicial, que no caso da ação penal privada é a queixa-crime. Diríamos que a queixa-crime é a denúncia da ação penal privada. Portanto, ocorrendo a decadência, ocorre, por consequência, a perda da oportunidade de oferecer essa queixa-crime e dar início a um processo criminal contra aquele agente, aquele indivíduo que praticou o respectivo crime. E também é necessário interpretar a decadência no sentido da perda do direito de representar, isso no caso de ação penal pública condicionada à representação. A decadência, portanto, tem importância exatamente nesses dois locais, nesses dois momentos. No direito de oferecer a queixa-crime, no caso da ação penal privada, e também quanto ao direito de representar contra o agressor, contra o autor do fato lá na ação penal pública condicionada à representação. Reconhecendo a decadência, ocorre a extinção da punibilidade conforme o artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Significa que não se fala em absolvição ou condenação. A partir do momento em que ocorre a decadência, porque foi ultrapassado o prazo decadencial para representar ou para oferecer a queixa-crime, o juiz deve declarar extinta a punibilidade, independentemente de prosseguimento do processo. O processo não vai prosseguir, mas apenas vai ocorrer essa decisão declarando extinta a punibilidade. Portanto, digamos que uma vítima de um crime de injúria resolve oferecer uma queixa-crime, mas ela o faz fora do prazo decadencial. Resolve oferecer essa queixa-crime fora do prazo de 6 meses, que já veremos. Nesse caso, quando o juiz receber não no sentido técnico, mas quando o juiz recebe os autos conclusos para analisar essa queixa-crime, ele deve perceber que o prazo já foi superado, o prazo decadencial já foi superado. Portanto, ele não vai receber a queixa-crime e determinar a citação para oferecer resposta à acusação, para o acusado oferecer resposta à acusação. O juiz vai simplesmente, ao olhar aquela queixa-crime que foi oferecida fora do prazo, ele vai dar uma decisão declarando extinta a punibilidade com força no artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Vejam que não se extingue o direito de punir. Não é uma extinção do direito de punir que pertence ao Estado. Aqui, no caso da decadência, ocorre apenas a perda da oportunidade de promover a queixa-crime, no caso da ação penal privada, ou oferecer a representação, no caso da ação penal pública condicionada à representação. Quanto ao prazo, ele é de 6 meses. O prazo decadencial é de 6 meses, tanto para oferecer a queixa-crime quanto para representar. E a contagem desse prazo funciona da seguinte forma. No caso da ação penal privada, para oferecer a queixa-crime, esse prazo tem início da data em que se descobre quem é o autor do fato. Não é da data do crime, não é da data em que ocorreu aquela conduta criminosa. Pode até coincidir, mas não é esse o critério. O critério do início do prazo decadencial é especificamente a data em que o autor do fato descobriu, ou melhor, a data em que a vítima descobriu quem é o autor do fato, qual é a autoria daquela conduta
criminosa. No caso da ação penal privada subsidiária da pública, a contagem do prazo decadencial ocorre a partir do momento em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Isso porque a ação penal privada subsidiária da pública, o próprio nome diz, significa que o Ministério Público, no prazo para oferecer a denúncia, permaneceu inerte. Não é que ele arquivou. Se arquivou, não cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Mas se o Ministério Público não pede o arquivamento, se o Ministério Público não despacha no sentido de novas diligências pela autoridade policial, e se o Ministério Público não oferece a denúncia, ele apenas permanece em silêncio e ultrapassa o prazo legal, a partir desse momento em que ultrapassa o prazo legal, corre o prazo de 6 meses para oferecer a queixa-crime nessa ação penal privada subsidiária da pública. O particular, a vítima, não vai oferecer uma denúncia, vai oferecer uma queixa-crime, que é a peça inicial dos particulares, por assim dizer, é uma queixa-crime substituindo a denúncia que deveria ter sido oferecida pelo Ministério Público. Outra coisa relevante é que a decadência é diferente da perempção e da prescrição, que também geram a extinção da punibilidade. Essas duas outras causas extintivas da punibilidade não são tema desse vídeo, não são os temas desse vídeo aqui, mas de qualquer forma, apenas para fundamentar e ilustrar um pouco, a perempção consiste na perda da oportunidade de prosseguir com o processo, de continuar com aquele processo em razão de alguma atuação fraca do querelante. Por exemplo, houve alguma desídia, algum descuido, algum abandono da causa, ou morreu o querelante, que era a vítima, e não houve uma sucessão processual, os legitimados não se habilitaram para prosseguir o processo, e aí podemos citar alguns exemplos de legitimados que são cônjuge, ascendente, descendente e irmão, e você pode ampliar cônjuge também para companheiro, para não ocorrer nenhuma ofensa a nível processual sobre uma diferenciação, não ocorrer nenhuma diferenciação entre cônjuge e companheiro, como se ser casado fosse um privilégio em relação a ter uma união estável. Então, dessa forma, devemos interpretar que também é legitimado o companheiro, e se esses legitimados não se habilitam para prosseguir o processo penal, aquela ação penal privada, apesar da morte do querelante, então ocorre a perempção e, portanto, a extinção da punibilidade. E a perempção ocorre nos crimes de ação penal privada. Vejam que a decadência pode ocorrer também em relação ao direito de representar, que diz respeito a uma ação penal pública condicionada à representação. Por outro lado, a prescrição consiste na perda do direito de punir alguém. É a inércia do Estado que faz com que que ocorra a perda dessa oportunidade, desse poder-dever de punir. Alguns chamam de direito, outros de dever, outros de poder, outros chamam de direito, dever, poder de punir que o Estado tem. E se o Estado permanece inerte no prazo legal e não apura, não oferece a denúncia no prazo correto, ou o processo demora demasiadamente, isso gera essa perda do direito, ou dever, ou poder de punir que o Estado tem. É, portanto, uma perda decorrente da inércia do Estado, do atraso do Estado. E a prescrição, ela pode ocorrer em relação a todos os crimes, com exceção dos crimes imprescritíveis, como temos na Constituição o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Nesses dois casos não ocorre a prescrição, porque são crimes imprescritíveis e há projetos de lei tentando criar novos crimes imprescritíveis, como
o estupro e os crimes hediondos. De qualquer forma, hoje a Constituição fala apenas nesses dois crimes imprescritíveis. Fora isso, atualmente, em relação a ameaça, roubo, furto, homicídio, lesão, dano, crimes ambientais, crimes tributários, qualquer tipo de crime, latrocínio, o estupro, todos esses, no momento, são crimes prescritíveis, ou seja, pode ocorrer a prescrição. Isso por inércia do Estado. Apesar disso, nem todos podem gerar a decadência. Alguns crimes, sim. A ameaça, por exemplo, depende de representação. Portanto, a ameaça é um crime que pode ocorrer a decadência quanto ao direito de representar ou a prescrição. A injúria também. A injúria é um crime de ação penal de iniciativa privada. Pode ocorrer a prescrição da injúria, a prescrição e, portanto, a perda do direito de punir que o Estado tem, ou pode ocorrer a decadência quanto a essa injúria. Isto é, o querelante, a vítima, não ofereceu a queixa-crime no prazo legal de 6 meses a contar da data em que soube quem é o autor do fato. Portanto, é necessário perceber essa distinção em relação à decadência, perempção e prescrição. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre direito penal, processo penal, execução penal, resenhas de livros e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como, por exemplo, grupo do WhatsApp com criminalistas do Brasil inteiro, além de cursos em que eu leciono, contato para palestras, artigos, vídeos, livros e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.